A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, aonde nós estamos no terceiro trimestre de 2022 e nós estamos falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Nós estamos falando aí, nós iremos falar sobre as influências e os ataques que a igreja está sofrendo. Mas preste atenção, como está se desenvolvendo as lições bíblicas do ano de 2022? Nós começamos o nosso primeiro trimestre falando sobre o quê? Sobre a palavra de Deus. Nós estipulamos e acertamos e vimos que a palavra de Deus, o que ela é? Ela é a nossa regra de fé e prática. Então nós não podemos nos desviar dela, ela tem de ser a nosso padrão de conduta, é a constituição do reino de Deus. No segundo trimestre, que nós terminamos agora de pouco, nós falamos sobre o cidadão do reino, nós falamos sobre o Sermão do Monte, e nós vimos quem são os verdadeiros cidadãos do reino de Deus. Então, na segunda revista, nós vimos as qualidades morais, as qualidades espirituais daquele que deseja andar com o Senhor. E quando nós entramos na terceira revista, né, no terceiro trimestre, nós vamos ver os ataques que este cidadão, os ataques que este livro de Deus, que é a sua palavra, está sofrendo no dia a dia. Então eu te convido a ficar conosco. Se eu estiver te ajudando, me ajude também. Eu preciso muito do teu like, do teu comentário. Deixa ali, #estou presente. Eu preciso que você se inscreva. E outra coisa, compartilha nas tuas redes sociais, compartilha nos teus grupos de WhatsApp o nosso canal, o trabalho que nós estamos realizando para o reino de Deus. Nos ajude a levar a mensagem do Evangelho às outras pessoas. A lição de número 2, ela traz o seguinte título para nós: a sutileza da banalização da graça. O que é algo sutil? É algo que é delicado, é algo astuto, de artimanha, ardiloso, e isto que vai agindo aos poucos, sem grandes declarações. Então, a sutileza do quê? Da banalização. O que é algo banal? É algo que de tão corriqueiro que é, de tão comum que acaba sendo normalizado. Por exemplo, você está passando na rua, você acha uma pedra. Você vai se assustar com uma pedra? Lógico que não, é comum. Você está passando pela rua, você vê carros, você vê moto, bicicleta. Não é algo assustador para nós, porque nós vemos isto comumente. Agora imagine se você está passando pela rua e de repente você encontra um barco numa carretinha, um grande iate. O que vai acontecer? Você vai parar e vai, nossa, que coisa diferente. A banalização da graça, ela está exatamente nesse ponto. Algo banal é algo corriqueiro. Um carro, uma moto, uma pedra. Tá? Então, veja bem, o que nós vamos falar hoje? Sobre esta sutileza, esse modo delicado de manha, artimanha, de tornar banal, comum, corriqueiro a graça de Deus. E é isso que nós temos no nosso texto áureo, está em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Preste atenção, nós temos 3 sentenças nesse versículo. Primeiro, ele vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Ou seja, a salvação, ela é algo adquirida pela nossa fé. Nós alcançamos a salvação pela fé. O que é fé? É o ato de crer, de ser crédulo, de depositar confiança, esperança. Isso é fé. Então, Paulo está dizendo que, através da nossa fé, nós aceitamos e abraçamos a salvação que nos é disponibilizada por Cristo. Paulo vai escrever a Tito, capítulo 2, versículo 11, que o Senhor deseja salvar a todos, que a salvação é para todos.
Então, nós alcançamos pela fé. Mas a segunda sentença vai dizer que isto não vem de vós. Nós não podemos alcançar a salvação por méritos, pelaquilo que eu posso, pela minha capacidade, pela minha força, pelo meu braço. Não. A minha capacidade não me leva a lugar algum. Então nós somos salvos como? Pela fé. Né? E isso não vem de vós, não é meu. É um trabalhar de Deus, né? Que preparou toda a salvação, João 3,16, o Deus que doa, o Deus que salva, o Filho que aceita esse propósito, né? E a terceira sentença vai dizer que é um dom, é um presente, é uma oferta, é uma entrega de Deus para nós. Aí entra a questão do favor imerecido. E muitas vezes nós achamos que esse favor imerecido é algo simples e é algo comum. E nós acabamos fazendo o quê? Banalizando, simplificando, né? Deixando comum algo que é extraordinário, que é exatamente essa doação de Deus. O favor imerecido, a graça de Deus, ela é algo tão tremenda e tão maravilhosa que nós podemos e devemos dar toda a nossa atenção e dedicação à nossa vida. É aí que nós engatamos a nossa verdade prática, que ela vai dizer assim: a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, uma nova vida em Cristo. Nós precisamos compreender que nós recebemos a salvação pela fé. Nós recebemos a salvação não pelas nossas obras, mas pelos méritos do Calvário, porque ela é um presente de Deus. Para nós, a salvação, ela é gratuita, mas Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. E é isso que nós vamos ver nos nossos próximos tópicos. O nosso primeiro tópico, ele tem o seguinte tema: compreendendo a graça de Deus. Para nós compreender, nós vamos falar mais profundamente sobre a queda e as suas consequências em algum tópico para frente ali. Mas veja bem, vamos falar sobre a queda. O homem caiu. Deus falou, não coma, o homem comeu. Deus apareceu no jardim, o homem mentiu. E o homem foi expulso do jardim. Quando o homem foi expulso do jardim, Deus ele vai prover um meio para que o pecado do homem fosse coberto. O Senhor vai fazer a expiação. O Senhor vai pegar e ele mesmo vai imolar um animal e vai preparar vestes para Adão e para Eva. Para quê? Para que Adão e Eva tivessem o seu pecado coberto. Adão e Eva foram condenados. Mas ao invés do Senhor eliminar, extirpar Adão e Eva e começar tudo de novo, o Senhor vai fazer o que? Vai preparar um meio para que ele fosse redimido. E o Senhor, na sua graça, vai tirá-los do jardim para que eles não vivessem em pecado, certo? Cometer pecado é uma situação, viver em pecado é outra situação. Ser redimido por Deus é uma situação. Viver afastado de Deus é outra situação. Então o Senhor vai fazer o quê? Ele vai preparar um meio para que o homem fosse novamente ligado a ele. Então o Senhor vai tirá-los do jardim para que eles não provassem da árvore da vida, para que eles não vivessem eternamente em pecado. O Senhor vai preparar vestes para eles, para que o seu pecado fosse coberto. Por quê? Porque o homem merecia? Não, porque o Senhor nos amou. Tá? O Senhor nos amou. Nós somos salvos porque o Senhor nos amou. A graça de Deus está exatamente nesse ponto. O amor de Deus pela sua criatura. Muitas vezes nós não oferecemos graça àqueles que nos ofendem.
Mas o Senhor, o maior de todos os ofendidos, olhou para mim e para você e viu que nós deveríamos ser salvos, não merecíamos, porque os nossos pais deliberadamente decidiram pecar. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, decidiu resgatá-los. Isto é um favor imerecido. E resgatou quando? Quando na cruz do Calvário ele pendurou o seu filho e por este ato ele nos trouxe salvação e redenção eterna. A graça imerecida é um favor que alguém que nos ofendeu, alguém que nos humilhou, nos magoou, e de repente nós vendo ele numa situação que ele não consegue se escapar sozinho, nós vamos lá e estendemos as mãos. Nós muitas vezes fazemos isso. E agora veja bem, o que o Senhor faz? O Senhor prepara para mim e para você um escape da perdição eterna através de Jesus. Esta é a graça imerecida. O tópico 2 vai falar sobre a graça no contexto bíblico. Nós já falamos a questão da queda, nós conhecemos a história, decoramos a história. E nós compreendemos que Deus, ele deixou em Adão o desejo de escolha, a possibilidade de escolha. Isso, irmãos, tem sido muito confrontado nesses últimos tempos. Por quê? Porque nós estamos na época da informação e nas nossas redes sociais, na internet principalmente, está vindo uma série de doutrinas que deixa esta graça de fora. Ou seja, essa condição de escolha. Graça é uma condição de escolha. Eu posso escolher aceitar ou não o favor. Então, quando Adão ele peca, Eva peca, o Senhor deixa para eles, né, a possibilidade de escolher comer ou não comer da árvore, do fruto do bem e do mal. Deus deixa eles. Eu quero falar muito sobre Jonas, a história de Jonas. Tá? Qual é a história de Jonas? A história de Jonas é uma história de graça. Nós olhamos muito para a história de Jonas, para o começo da história, quando ele renega obedecer ao Senhor, e para o final da história de Jonas, quando ele deseja a morte porque o Senhor salvou. Mas a história de Jonas, a história da pregação de Jonas sobre Nínive, é uma história da mensagem da graça. Aonde Jonas vai pregar? Vai pregar para quem não merece, vai pregar para quem ataca a sua nação, vai pregar para quem deseja a sua morte. Esta é a história da graça. Adão e Eva pecaram, tiveram a escolha. Eles decidiram pecar. Nínive também teve uma escolha. Jonas saiu pela cidade a pregar. Eles tiveram uma escolha. Qual a diferença de Adão e de Nínive? Que Adão escolheu não abraçar a vontade de Deus. Nínive, mais do que depressa, abraçou o desejo do Senhor, que era que eles se convertessem e fossem salvos. Então, quando nós falamos do contexto da graça dentro da Bíblia Sagrada, nós podemos olhar para diversos exemplos. Um outro exemplo está lá em 2 Samuel, que é a questão de Mefibosete. Quem era Mefibosete? Mefibosete fazia parte da linhagem de Saul. Se fosse para Davi seguir, certo, os padrões da época, a primeira coisa que Davi faria seria eliminar, extirpar toda a geração de Saul. Mas o que Davi faz? Davi vai lá, recolhe Mefibosete, um homem que se tornou aleijado por causa da fuga, né, na morte de seus pais. Ele fica aleijado, está morando num lugar deplorável. Ele antes era rei, ele era da família real. Ele, por causa do pecado, por causa da morte, ele precisa fugir. Nessa fuga, ele se torna aleijado. Ele vai morar em Lodebar, um lugar distante, um lugar pobre. E ele vai ser o quê?
quase como escravo. Ele vai viver numa situação de penúria. Por outro lado, nós vamos ver o ofendido, que é Davi, certo? Ofendido pela casa de Saul, perseguido, quase morto, né? Humilhado, defamado. O que Davi vai fazer? Davi vai procurar quem ele pode resgatar da família de Saul, a quem ele pode oferecer graça. No contexto bíblico do Antigo Testamento, a ideia de graça é muito presente, certo? Nós não usamos esse termo graça, mas nós vamos ver essa graça muito presente, porque a graça de Deus faz com que Davi procure alguém, e não somente procure, coloque este alguém para comer na sua mesa. Ou seja, a ideia da graça, a ideia da restauração, a ideia de Davi é trazer aquele que não merecia. E aonde ele coloca? Na sua mesa. O que acontece? Aquele homem Mefibosete se senta à mesa. A toalha da mesa recai sobre ele. E a sua imperfeição, ela desaparece, certo? Ninguém mais vê o seu defeito físico, o seu defeito nas pernas. Então a graça, no contexto bíblico, ela é aplicada a todos os que quiserem. Por quê? Nós temos na crucificação de Jesus, na morte do Senhor, nós temos dois casos. O caso de Judas e o caso de Pedro. Tanto um quanto o outro traíram Jesus. Tá bom, Judas o vendeu, sim, mas Pedro disse que não o conhecia. Pedro blasfemou do Senhor. E o que acontece? O que o Senhor faz? O Senhor vai até onde está Pedro e lhe oferece graça, porque esse estava disposto, arrependido. E o que aconteceu com Judas? Ele se pendura, ele se enforca, ele se suicida, porque ele não queria receber essa graça. Ele não queria aceitar esta graça. Então a graça, no contexto bíblico, ela vai muito além do que simplesmente um favor imerecido, como nós falamos. Não que não seja o termo, a definição favor imerecido, mas a ideia de graça é um perdão tão grande e tão profundo que transforma toda a história. Qual foi a história de Nínive? Eles se converteram e o Senhor lhes perdoou. Qual foi a história de Mefibosete? Ele foi resgatado e passou a servir e a estar na mesa do rei. Qual foi a questão de Pedro? Depois de resgatado, ele se tornou não somente um líder, mas o primeiro pregador da época da igreja. Então, a graça de Deus, ela nos alcança para vivermos uma nova vida e uma nova esperança em Cristo Jesus. O nosso terceiro tópico, ele tem o seguinte título: a graça no contexto da reforma. Veja bem, quando eclodiu a reforma protestante, tá, a doutrina da graça, ela havia sido deixada de lado. Por que deixada de lado? Porque na cúpula da igreja dominante, a igreja católica, eles estavam já com os ares de meritocracia. Lembrando, esta igreja foi perseguida, essa igreja, ela foi, tentaram destruir essa igreja, até que em 313, 317, Constantino, que era imperador da época, ele aceita Jesus, né, ou ele adentra na igreja, na sequência a igreja é feita religião oficial, e isso vai corrompendo a igreja. Por quê? Porque muitos símbolos pagãos, costumes pagãos, incenso, vestuários, vão entrando no meio da igreja. E esta igreja vai se tornando poderosa, de tal maneira que a igreja e não Cristo se torna a fonte da graça. A igreja e não Cristo se torna o quê? A fonte de salvação. E isso, quando nós vamos chegando lá em 1500,
na época da Reforma, Lutero, Calvino, Zwinglio, tá? O que vai acontecer? Vai estar sendo construída a Basílica de São Pedro, né, reconstruída, porque Constantino construiu a primeira Basílica de São Pedro, e eles vão fazer o que essa igreja seja extremamente rica. E para isso, eles vão oferecer uma graça. Como se chamaria esta graça? Indulgência. O que essa indulgência fazia? Ela fazia que os pecados fossem perdoados, ou seja, uma forma financeira de libertar as almas do pecado. E na época de Lutero, tinha um vendedor, né, vamos dizer assim, de graça, chamado Textel, que foi enviado pelo Papa para vender as indulgências, para levar as pessoas à condição de salvos. Então havia uma mensagem de Textel. Cada vez que uma moeda caía nos cofres da igreja, uma alma era liberta do pecado. Ela saía do inferno. E quando você depositava esta moeda nos cofres da igreja, você nunca mais iria para o inferno. Ou seja, a graça estava deturpada. E Lutero, né, ele sofria muito com isso, porque ele não se achava digno de estar na presença do Senhor, ele não se achava digno de ser salvo, até que, lendo a palavra do Senhor, ele vai compreender que a salvação, certo? Que o justo, ele vive pela fé. E aí o Senhor vai abrindo o seu coração e a sua mente para a revelação e a renovação da graça. Então toda a reforma protestante, ela não começa porque Lutero queria ser um papa, queria ser alguém importante, não. O que Lutero queria? Lutero, ele tinha no seu coração, nos seus planos, em fazer com que a graça de Deus fosse manifesta a todos os homens. A graça de Deus que tinha sido banalizada a troco de moeda, que tinha sido transformada em qualquer coisa. Agora Lutero e todos os reformadores, não só ele, mas existia, nós vamos ver Lutero, Calvino, Zwinglio, né, antes dele, Savonarola, John Hus, Tyndale e Wycliffe, inúmeros homens que já vinham batendo nessa tecla, até que chega Lutero, que vai realizar esta grande obra que é a reforma. E qual é a ideia da reforma? É trazer a ideia de graça novamente. Não a graça que o papado estava oferecendo, mas a graça que Jesus ofereceu no Calvário, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11, salvação a todos os homens, indistinto de cor, estado civil, posição hierárquica, família, nacionalidade. A salvação era para todos, porque a igreja católica pregava que, por exemplo, os mouros e árabes não tinham direito à salvação. E Lutero vai deixar bem claro que a salvação é para todos. Aí nós vamos surgindo, né, as declarações de Lutero, as 5 solas. Sola Escritura, sola Gratia, sola Fé, sola Fide e solo Cristo, né? E essa sola Gratia vai dizer assim que somente a graça de Deus salva. Somente o Senhor tem graça para o homem, para perdoar os nossos pecados. E o que isto vai fazer? Isto vai trazer uma restauração. Por que Lutero desejou ser padre antes da reforma? Porque ele tinha um medo terrível da morte. Ele tinha pavor dentro da sua alma. E mesmo depois de ser ordenado ao sacerdócio, ter estudado, ele nunca sentiu paz. Mas a partir do momento que ele teve um contato com a graça de Deus, o que aconteceu? Todo o seu ser foi renovado, toda a sua mente foi restaurada e houve paz no seu coração, uma paz como ele nunca sentira antes. Este é
o poder da graça, a graça que salva, a graça que restaura, a graça que perdoa. E é neste sentido que os reformadores vão trabalhando. É neste sentido que os reformadores vão fazendo o quê? Eles vão nos ajudando e vão mostrando àquela geração que nós podemos viver de uma forma que seja agradável a Deus, desde que nós vivamos segundo a palavra do Senhor. Nós só seremos alcançados plenamente pela graça quando nós vivermos de acordo com os padrões bíblicos. Segundo trimestre, essa é a revista sobre o Sermão da Montanha, certo? Aí sim nós poderemos viver uma vida plena na graça do Senhor. E o nosso último tópico, né, esta lição, igual a primeira, tiveram 4 tópicos, vai dizer assim, a graça no contexto contemporâneo. O que nós precisamos compreender? Veja bem, que desde o princípio, nós temos uma noção de graça. Nós temos uma noção de graça. Que noção é essa? Que a graça é um favor de Deus, algo que o homem não merece, mas o homem recebe. É algo que Deus preparou em Cristo Jesus para nós. Tá? E neste preparou, nós compreendemos também que o homem, ele pode ou não aceitar e adentrar nesta vida de graça, tá? Eu sempre brinco e explico para os irmãos, nós temos um hipermercado aqui na nossa cidade, certo? E ele tem ali perto dos frios, ele tem um quiosque onde tem uma moça que oferece café. E o café é de graça, você passa e pega, se você quiser. E esses dias eu perguntei aqui na igreja, né? Quantos, quando vão nesse hipermercado, vão lá e pegam um café? Para minha surpresa, a minoria passava e pegava o café. Eu pego café todo dia lá, amo café. E o que acontece? A minoria passa e pega o café. A graça da mesma forma. A graça de Deus foi enviada ao Senhor a todos os homens. Jesus morreu na cruz do Calvário por todos nós, todos os homens. Mas fica ao meu e ao seu critério se nós vamos tomar esta graça para nós, certo? Que nós vamos aceitar esta graça para nós. É a questão do livre-arbítrio, da livre escolha, da possibilidade ou não de eu, Emerson, aceitar o que o Senhor está nos oferecendo. E o que nós temos visto nesses últimos tempos? 2 grandes problemas. Primeiro, existe uma doutrina muito comum que está aparecendo, que diz que uma vez salvo, sempre salvo. Só que essa doutrina, eles propagam essa ideia, uma vez salvo, sempre salvo, é impossível cair da graça, né? Coisas desse tipo. Só que o que eles não explicam? Que não é salvo na questão de você foi para frente e aceitou a Jesus, então você foi salvo e você vai continuar salvo. Esta questão de salvação ou perdição é algo que veio da presciência de Deus, na doutrina deles. Nós não imaginamos, nós não cremos assim. E isso vai dizer assim, que se eu, Emerson, estou na igreja há 20 e poucos, 30 e poucos anos, 50 anos, 100 anos, mas eu não fui predestinado por Deus para ser salvo, eu não alcançarei a salvação. E se por um acaso um outro, certo, que foi predestinado por Deus à salvação, pintou, bordou, bebeu, bagunçou, fez tudo o que não podia e não devia, o Senhor vai fazer tudo para trazer este homem ou esta mulher à salvação. E eu que estou na igreja fazendo tudo certinho, tudo direitinho, eu não serei salvo, porque eu não fui predestinado à salvação. Então o primeiro problema que nós temos hoje é a doutrina da predestinação. Na doutrina da predestinação, para mim, é uma doutrina muito cruel.
Por quê? Porque a pessoa já nasce salva ou perdida. Nós não podemos fazer as nossas escolhas. Você, como salvo, não pode escolher perder a salvação, da mesma forma que aqueles que estão perdidos, você que nasceu salvo, não pode escolher a perdição, da mesma forma que aqueles que são perdidos não podem escolher a salvação. Vamos voltar lá para Jonas? Vamos voltar em Jonas? Jonas foi e pregou. O que aconteceu? Aquela nação se converteu. Ela se converteu. Vieram a Cristo. Ah, irmão Emerson, então eles foram predestinados à salvação. Sim. Mas você vai 100 anos para frente. Você vai ver Naum pregando contra Nínive. E Nínive sendo condenada porque rejeitou a salvação. A salvação ela pode ser perdida. A salvação ela pode ser rejeitada. A salvação ela pode não ser aceita, porque aí está a liberdade que o Senhor nos dá. Aí está a liberdade que o Senhor nos dá para vivermos com Ele ou sem Ele. O segundo grande problema que nós estamos tendo é o que é chamado de hipergraça, que é uma derivação da predestinação. Que a partir do momento que você foi salvo, você pode viver de qualquer maneira, que a graça de Deus que te alcançou, ela irá te perdoar e você não terá condições, você não terá consequências sobre isso. Isso tem muito a ver com uma doutrina muito antiga, que sempre atacou o cristianismo, chamado gnosticismo. O gnosticismo prega o seguinte, que esse corpo é mau, mas a alma é boa. E o Senhor não se importa com o corpo, desde que a alma seja preservada. Então, o que acontece dentro dessa hipergraça, dessa graça banalizada? Que a pessoa pode fazer tudo o que quiser, desde que mantenha a sua alma. Ele pode fazer do corpo dele o que quiser, certo? Pode prostituir, pode bagunçar, pode se mutilar, pode se tatuar, pode virar um penduricalho de grampo, que não tem problema. Por quê? Porque ele foi alcançado pela graça. E desde que ele mantenha uma vida religiosa, indo de vez em quando na igreja, lendo o Salmo 23 uma vez por dia, recitando a oração do Pai Nosso, ele pode viver de qualquer maneira. E a Bíblia deixa claro que não. Que é possível cair da graça. Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 10, Paulo vai falar de Demas, que o abandonou, amando as paixões desse mundo. Nós vimos a questão dos ninivitas, que receberam a palavra de Jonas e depois rejeitaram a mensagem. Nós vemos a questão de Ló. Ló andava com Abraão, mas não conseguia manter relacionamento com Deus. Ou seja, irmãos, nós precisamos compreender que a graça de Deus é um favor que o Senhor fez para nós, favor que nós não merecíamos. Nós gostamos muito de João 3,16. Por quê? Porque fala do perdão. Mas o 17 e o 18 fala da condenação. Que Jesus não veio para condenar, veio para salvar. Mas assim você entende que aqueles que não aceitam a salvação já estão condenados. As cartas de João vão nesse mesmo sentido. É possível perder a salvação. É possível não querer rejeitar a salvação. Nós estamos vivendo num tempo que a graça foi banalizada. Você pode fazer tudo, pintar e bordar, que a graça de Deus vai te perdoar. Se você sinceramente pedir e se arrepender, a palavra do Senhor é muito clara para nós, que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Agora, se você praticou e continuou no pecado, me perdoe, mas o Senhor não é injusto. Bem pelo contrário, ele é justo. Para Jesus, o seu amor e a sua justiça estão no mesmo nível.
A sua justiça é a repulsa contra o pecado. O seu amor é pelo pecador. Mas é preciso ter, na questão da justiça, pedido de perdão e o amor, uma vida diferente. Então, a graça do Senhor não pode ser banalizada nem levada de qualquer jeito. Tá bom? Espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, deixa o teu like, se inscreve, compartilha e nos ajuda em nome de Jesus.